Fala pessoal, no vídeo de hoje faremos uma simulação de investimento por 7 anos e uma carteira diversificada 50% em ações de dividendos, 30% em fundos imobiliários e 20% em renda fixa, ou seja, IPCA mais 6%. Estou fazendo essa simulação porque um inscrito e também membro do canal acabou me desafiando, em que ele propôs uma simulação de investimento de 50% ações, 30% fundos imobiliários e 20% renda fixa, começando com R$50 mil investidos e aportando R$20 mil por mês durante 7 anos. Provavelmente é a realidade do inscrito Ramos, ele acaba aportando bastante e quer chegar na sua independência financeira em 7 anos. Então, será que é possível? Quanto de renda mensal que é capaz de gerar após todo esse tempo? E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema, você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes. Lembrando pessoal que cada um tem a sua realidade. Claro que é um aporte muito grande em relação à realidade da maioria das pessoas, mas já serve como comparação e também tem como ver qual foi a rentabilidade. Você pode aplicar para o valor do seu aporte e o valor do seu capital inicial. Então, ações 50%. Se o aporte inicial é de 50, R$25 mil investidos inicialmente em ação. Para fundos imobiliários, 30% de alocação, ou seja, R$15 mil de aporte inicial. E renda fixa, 20%, daria um capital inicial de R$10 mil. A distribuição do aporte mensal seria da seguinte forma: R$10 mil em ações, porque é 50% de 20 mil, 30% em fundos imobiliários, que daria R$6 mil, e a renda fixa, R$4 mil por mês. Assim seria a destinação do seu aporte mensal e o seu capital inicial. E eu escolhi as seguintes ações: Banco do Brasil, Itaú, CPFL Energia, CEMIG, Taesa, BB Seguridade, Sanepar e Copasa. Eu poderia ter escolhido ações que foram fora da curva, como a PetroRio, a WEG, mas daí teria um desvio padrão muito alto, seria muito fora da média. Então vamos pegar somente ações previdenciárias clichês que todo mundo conhece, para ficar na média da grande maioria dos investimentos. Então, em cada ação, você investiria um aporte mensal de 12,5% do seu aporte de R$10 mil, que daria R$ 1.250 por mês. Isso de forma igual, ele não acabou definindo a porcentagem de aporte em cada ação e também não definiu as ações que queriam fazer a simulação. Então, eu acabei selecionando simplesmente essas ações clichês. E o capital inicial de investimento em ações é 25 mil, então 3.125 em cada ação, dividido de forma igualmente. Eu peguei o dividend yield médio em 5 anos de cada empresa. Pode perceber que da Taesa e da BB Seguridade eu deixei em negrito. Por que isso? Porque eu utilizei o bom senso. A Taesa, aqui no site do Investidor 10, está com um dividend yield médio de 9,94%, praticamente 10% ao ano. Claro, para 2024, 2025, 2026, a tendência, de acordo com perspectivas da empresa, seria um dividendo mais fraco porque ela está bastante endividada e precisa ganhar leilões. Então, esse dividendo yield acaba refletindo o passado, não fica tão assertivo para o caso da Taesa, e a BB Seguridade com 8% acaba sendo acima da sua média, porque eu acredito que a BB Seguridade consiga manter essa média de pelo menos 8% de yield. No ano atual de 2024 está 7,12% porque temos mais de 2% de dividendo invisível por causa do programa de recompra de ações.
Esse programa acabando, o payout se normalizando, provavelmente consegue manter em torno de 9% tranquilamente. Então, o dividendo de 6,8% foi afetado por causa de anos anteriores à crise, ou seja, eu acredito um dividendo de 8% tranquilamente. Sendo que para o Banco do Brasil eu peguei uma média de 7,3%, claro que pode acontecer algumas crises, o dividendo cair bastante, então a média é bem modesta. Para o Itaú 5,3% também bem modesta, a média atualmente está bem acima disso. CPFE 7,59%, então também bem modesto. CEMIG 8,69%, Sanepar 5,5% e Copasa 8,47%. Eu fui bem pé no chão e na verdade eu fui pessimista, então o seu resultado pode ser muito melhor. É melhor você ser pessimista e errar para baixo do que ficar sonhando com algo que pode não acontecer. Então chegamos num dividendo médio de 7,3% com a grande maioria das empresas. E o CAGR de lucros médio, eu peguei o seguinte: o crescimento acumulado nos últimos 5 anos do Banco do Brasil é 13,10%, mas é porque o lucro do Banco do Brasil acabou disparando após uma crise. Ele se recuperou muito rápido, por isso que afetou a sua média. Então eu acabei pegando, na verdade, a sua média geral, que é 8,49%, já considerando quando caiu lucros nos anos passados e por aí vai indo. Tanto é que se a pessoa tivesse pegado o CAGR de lucros em 2022, estava em 22%, aí acaba alterando e ficando fora da média por causa de desvio padrão. Um ano acaba caindo o lucro, no outro ano se recupera fortemente e acaba distorcendo a média. Então eu peguei 8,49%, fiz isso para quase todas as ações, porque BB Seguridade estava com o CAGR fora da realidade. O CAGR acumulado hoje está em 4,73%, que foi o que eu utilizei, mas a sua média é 7,5% e acabou sendo distorcida por causa de 2023. Eu acredito no crescimento mais lento por causa desse alto payout que provavelmente irá acontecer a partir de 2024 ou 2025. Então, esse crescimento de 4,7% é praticamente em linha com a inflação. A mesma coisa para a Sanepar, eu utilizei 7% de crescimento, que é justamente a média de crescimento dos últimos 5 anos. A empresa vem decaindo o crescimento porque é natural quando chega perto do topo ter uma desaceleração, e principalmente a empresa teve um crescimento muito nítido nos lucros, então não tem uma distorção tão grande. Esse crescimento de 5% acaba sendo bem modesto, bem pé no chão. Então vocês viram que eu adaptei os dados utilizando o bom senso e a realidade. Então tivemos um crescimento médio ao ano do lucro, logo do dividendo também das empresas, de 8,75%. Sendo que a empresa que mais entregou crescimento foi a CPFL Energia com 16,38%. Então uma empresa pode ficar acima da média, ter um desvio padrão para cima e outra para baixo, que é o caso da BB Seguridade ou o caso da Sanepar. Até mesmo Itaú, que cresceu somente 6,3%. Então eu somei as duas rentabilidades, seja do dividendo e do crescimento médio de lucros. Aí chegaríamos na rentabilidade total. O Banco do Brasil, nos últimos anos, rendeu 15,79% ao ano, Itaú 11,69%, CPFE 23,97%, CEMIG 15,84%, Taesa 18,78%, BB Seguridade 12,73%, Sanepar 12,5%. E a Copasa 17,6%, totalizando em média 16,12% ao ano. Então, claro que vai depender do preço que você compra e se você faz o aporte inteligente, pode ter uma rentabilidade muito melhor. E para chegar no capital total, eu simplesmente utilizei a fórmula de juros compostos. Você pega o seu aporte mensal, multiplica pelo tempo, claro, também soma com o capital inicial e multiplica pela taxa. Eu utilizei esse site para ficar mais fácil, mas a fórmula vai dar o mesmo resultado. Então o valor inicial de 3.125, aportes mensais de 1.250, essa taxa de juros seria a rentabilidade total. No caso do Banco do Brasil, 15,79%, considerando o dividendo e o crescimento desse dividendo barra lucro. Então teríamos no período de 7 anos, R$190 mil. Isso, claro, o seu capital total. O que você investiu foi 108.125, o que você recebeu em juros, ou no caso de dividendos e valorização, R$82 mil. E eu fiz isso com todas as ações, quem quiser pode conferir. Teríamos um patrimônio de R$1.559.000. Isso considerando todos os dividendos reinvestidos na mesma ação, na mesma proporção e considerando a valorização. Seu total investido foi R$865 mil. Você teve uma rentabilidade total de 80,29%, que de forma composta seria 8,78%. Mas aí você pode se perguntar como que foi tão baixa, sendo que a rentabilidade total foi 16,12%. Essa rentabilidade é com base em cada aporte que você faz.
Se você tivesse investido 865 mil, que foi justamente o seu valor total investido, e não tivesse feito nenhum aporte, simplesmente com uma taxa de 16,12%, que foi o que rendeu a média das ações, você teria mais de 2.460.000. Então tem que levar em consideração que você não tinha o patrimônio para já ir rendendo dividendo e rendendo juros. Você praticamente só teve essa rentabilidade em cima do seu aporte, do seu valor que você investe todos os meses. Por isso que fica abaixo a rentabilidade anual composta em relação ao valor total investido e principalmente o capital total. Mas de fato você conseguiu 16,12% em cima de cada aporte em média, que no final rendeu 80,29% do seu capital total investido. É bem confuso de entender, mas é basicamente a porcentagem anual composta de crescimento da carteira. Agora, para fundos imobiliários, eu escolhi somente 4 ativos porque não tem muito desvio padrão. Todos eles acabam tendo um dividendo parecido e não tem tanto crescimento. O principal crescimento vem do dividendo. Aí você pode se perguntar, tá, mas ele cresce patrimônio. Ele cresce, porém, através de subscrições a grande maioria das vezes, e essas subscrições você tem que participar e ao mesmo tempo aumenta o número de ações no mercado. Então, por mais que cresça o capital, como aumenta o número de ações proporcionalmente, a cotação anda de lado. Então eu selecionei o MXRF11, HGLG11, KNCR11 e BTLG, praticamente 2 fundos imobiliários de papéis e 2 de tijolos. O MXRF11 é um fundo híbrido, porém grande parte do portfólio está atrelado a fundos de papéis. Então seu aporte mensal é de R$ 6.000, dividido em R$ 1.500 em cada fundo, e o seu valor inicial investido foi 15 mil, ou seja, 3.750 em cada. Na parte da rentabilidade eu considerei somente o dividend yield e não o crescimento do fundo, porque esse crescimento é atrelado a subscrições e por aí vai indo. Então o yield vai crescendo junto com, entre aspas, a cotação do fundo. Claro que um fundo ou outro pode ter algum crescimento, ficar acima do valor patrimonial, mas vamos utilizar também a fórmula pessimista para não ter surpresas e acabar sonhando alto. Então teríamos uma média de 10,37% de yield, ou seja, 13,23% do MXRF11, 9% do HGLG, 10,6% do KNCR e 8,5% do BTLG. O seu capital seria R$ 754 mil após esse tempo. Você teria 208 mil com MXRF11, 179 mil com HGLG, 190 mil com KNCR e 176 mil com BTLG, totalizando R$ 754 mil. Você investiu 519 mil, conseguiu 45,44%, equivalente, claro, ao seu valor investido, mas como você não tinha esse montante total, o dividendo que você recebeu no começo era muito baixo, praticamente irrelevante, por isso que acabou, entre aspas, ficando baixo. Se você já tivesse esse valor investido e depois fizesse aportes, o dividendo seria muito relevante em comparação com o seu aporte. Então a taxa de crescimento médio foi 5,5% da questão dos seus dividendos, ou seja, a sua rentabilidade. Agora para a renda fixa, como é um prazo um pouco mais longo, eu escolhi IPCA mais 6. Tem IPCA mais 7, IPCA mais 6,4, mas não é toda hora que você encontra para fazer o aporte mensal. Então eu utilizei uma média de IPCA mais 6, porque às vezes você pode conseguir também IPCA mais 5, 5,5. Então a média é IPCA mais 6. Você iria investir 100% em IPCA mais 6 porque é um ativo muito seguro. Aportes mensais de R$ 4.000 e um capital inicial de 10 mil. Essa inflação acumulada eu simplesmente calculei aqui na calculadora do cidadão pelo próprio Banco Central. Eu peguei um tempo de 10 anos, de 2014 até 2024, a inflação foi 76,6%. Isso o IPCA, não é o IGPM. Aí eu utilizei a fórmula de juros compostos. Para quem tiver interesse, essa é a fórmula, totalizando 5,82%. Essa foi a inflação média nos últimos 10 anos de forma anual. Então, 5,82%, que é a inflação, mais os 6% já garantido, totaliza em 11,82% de rentabilidade. Ou seja, o seu capital total ficou em R$ 529 mil. Você investiu 346 mil, teve uma rentabilidade total de 52,90% e o crescimento anual composto foi de 6,25%. E voltando para as ações, eu ainda simulei nesse site simularcarteira.com.br para tirar a média. Simulei num prazo anterior de 7 anos, então de julho de 2018 até julho de 2024. Claro que cada janela de tempo que você pegar para fazer a simulação vai dar um resultado diferente, porque vai depender do preço da ação naquela época, de quanto que pagou de dividendos, ou seja, da fase que a bolsa estava. Mas eu peguei os últimos 7 anos.
Então R$ 25.000 de aporte inicial e R$ 10.000 de aporte mensal nas mesmas ações que eu calculei, 12,5% de aporte em cada ação. Teríamos que você investiu 755 mil, porque tem algumas ações que o site acaba bugando, acaba não selecionando esse prazo, mas de certa forma a rentabilidade foi bem parecida, 71,4% de forma acumulada, ou um CAGR de 9,27%. Ou seja, o meu CAGR ficou em 80,78%, a minha rentabilidade ficou maior porque o tempo em relação a algumas ações que não tinham naquele site acabou sendo maior também. Mas de certa forma, um crescimento de 9% ao ano é bem pé no chão e bem tranquilo. E isso sem fazer o stock picking, aí que entra outro ponto. Por isso que eu acabei desenvolvendo esse meu treinamento, para você aprender a selecionar boas ações e identificar oportunidades assimetrias. Não adianta comprar a qualquer preço, você vai ter retorno de renda fixa e risco de renda variável. Ações tem que saber comprar. Se você comprar barato, tem um dividendo maior, mais valorização e chega mais rápido no seu objetivo, além de, claro, ter margem de segurança. Então esse treinamento é sem enrolação, na prática, sem ficar inventando teorias mirabolantes. E o treinamento tem várias aulas, tem acesso vitalício, então eu vou atualizando para vocês de acordo com as novas sugestões, vou postando novas aulas. Você tem acesso a uma planilha de preço-teto, também um checklist para identificar oportunidades. Você aprenderá desde abreviações, siglas, entenderá os indicadores, encontrará boas ações e baratas, identificará simetrias, irá aprender a calcular o lucro e o dividendo futuro e potencializar os dividendos. E é um valor bem acessível, você pode até mesmo parcelar em 12 vezes, então já garanta sua vaga antes que tenha um reajuste no preço conforme vai saindo novas aulas. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. E assim ficou o resultado da simulação. Em ações, você investiu 865 mil e acumulou um capital final de R$ 1.559.000. Em fundos imobiliários, você investiu 519 mil e acumulou R$ 754 mil. Em renda fixa, você investiu 346 mil e acumulou 529. O total investido em todo esse tempo com aporte inicial também foi 1.730.000. Hoje você teria 2.843.000. Conseguiu 64,36% de rentabilidade, com base no seu valor investido total em relação ao capital final. Mas sabemos que você não usufruiu dos dividendos proporcional a esse patrimônio porque você não tinha esse patrimônio já investido no começo. Então tenha isso em mente. A melhor forma de potencializar os resultados é já ter um patrimônio alto. Assim você já aproveita os dividendos logo no primeiro dia que você começa a investir. A porcentagem anual composta, o CAGR, foi 7,36%. Então agora vamos para a renda utilizável. É muito fácil falar o seguinte: com um dividend yield de 8%, esse patrimônio gera R$ 227 mil por ano. Mas eu considero a renda utilizável metade disso, ou seja, 4%. Então 4% você pode utilizar tranquilamente para viver de dividendos, os outros 4% você continua reinvestindo para ter o seu patrimônio crescendo e te blindando contra a inflação. Por mais que os ativos crescem com base na inflação, é importante fazer isso para ter mais segurança e até mesmo caso aconteça uma crise, como você reinvestiu vários anos, sua renda não cai tanto, porque você foi comprando cada vez mais ações, aumentando o número de papéis que você tem, então mesmo que o valor pago por cada papel caia, você comprou mais ações. Então a renda mensal que você pode utilizar sem ter dor de cabeça é R$ 9.477. Então será que valeu a pena? Você investiu R$ 20 mil durante 7 anos e consegue utilizar R$ 9.477. Claro que se você fosse pegar esses 227 mil e dividir por 12, você teria um dividendo médio de quase R$ 19 mil. Então realmente aquela tese do Luiz Barsi, que se você investir durante 5 a 8 anos, principalmente em ações, o valor que você investe retorna em dividendos todos os meses. Você investiu durante 7 anos e conseguiu um dividendo médio mensal de quase R$ 19 mil para arredondar, praticamente o que você investiu. Agora algumas considerações sobre o resultado. Você simplesmente falou que queria investir 50% em ações do seu aporte inicial e aporte mensal, então não tem como saber qual será a sua estratégia. Claro que se você escolher uma ação que disparar, subir 1000% em 2, 3, 5 anos, pode mudar totalmente o jogo, e essas ações que eu estipulei são ações defensivas. Claro que se você tiver um retorno fora da média, terá um resultado muito melhor.
e eu também estipulei um dividend yield médio bem tranquilo, nada muito fora da realidade e um crescimento também bem modesto. Se tiver um resultado melhor e a bolsa tiver mais oportunidades e você junto com isso fazer o aporte inteligente, otimizando o seu aporte, focando nas ações que estão mais baratas, eu tenho certeza que sua rentabilidade será muito melhor do que isso. Essa simulação eu utilizei os resultados pessimistas bem pé no chão para não ter surpresas. A mesma coisa para fundos imobiliários. Eu não estipulei um crescimento em si no fundo, simplesmente um dividend yield que vai ser a sua rentabilidade. Provavelmente, você fazendo um aporte inteligente também conseguirá uma rentabilidade muito melhor. Já a renda fixa fica bem preciso, porque não varia muito. Então eu tenho certeza que se você investir R$50 mil de aporte inicial e todos os meses 20 mil sem falta, você ultrapassará esse patrimônio de 2.843.000 tranquilamente se fizer aporte inteligente, buscando valorização, um bom dividend yield e margem de segurança. E também você terá uma renda mensal utilizável muito maior do que esses 9.477. Até porque essa simulação considera que você faça o aporte em todas essas ações ao mesmo tempo, respeitando a porcentagem de alocação e os fundos imobiliários também. Mas na prática a realidade é outra, não tem como saber como cada ação vai se comportar, o que vai acontecer, como vai ser os resultados dos projetos das empresas. Então você fazendo um aporte inteligente, assim como eu ensino no treinamento e buscando sempre oportunidades, tenho certeza absoluta que você terá um patrimônio muito maior do que esses 2,8 milhões e uma renda mensal muito maior.